Olá, nós acabamos de ler, né, o capítulo 10 do livro Campo de Batalha da Mente, com o tema Uma Mente Confusa. E eu espero que você tenha ido lá, que você tenha assistido a leitura. Foi muito proveitosa essa leitura do capítulo 10. Aí fala sobre aquela mente onde tudo precisa se encaixar, aquela mente onde quando Deus fala tem que ter uma lógica humana, o quebra-cabeça tem que se encaixar. Então, falou basicamente sobre fé. Vocês concordam? Pensem comigo. Quando Maria, mãe de Jesus, ela lá, né, virgem, noiva de José, e o anjo aparece para ela e fala para ela: olha, você dará a luz ao filho de Deus, e você vai ficar grávida, e você vai ser a mãe do Salvador. Que lógica tem nisso? Onde que a peça encaixa? Ela era noiva, ela era virgem. Naquele momento ela ia começar a gerar o filho de Deus sem ter nenhum contato com o homem. Que lógica tem nisso? E Maria, ela questionou, ela falou: como que eu poderei gerar se eu ainda não conheço o homem? E a resposta do anjo fala, né? E virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. É pela fé. Tudo é pela fé. Tudo que nós fazemos é pela fé. Nem sempre aquilo que o Senhor vai falar para você tem lógica humana. Por isso que nós precisamos entender que nós somos um espírito e nós possuímos uma alma, que são as nossas emoções, os pensamentos, e moramos em um corpo. Então, se nós somos o espírito, o que tem que nos dar direção, direcionamento é o espírito. Mas aí que tá. Como saber essa direção se as coisas nem sempre se encaixam? Como saber o direcionamento? Como compreender a voz do Espírito se nem sempre faz sentido para nós? Aí a gente volta naquela velha e antiga chamada do Senhor, a intimidade com o Espírito. Saber reconhecer a voz do Espírito. Se vocês colocarem a minha mãe, Maria Conceição, linda, saudade. Se vocês colocarem ela numa sala fechada com milhares de mulheres e me colocar do lado de fora, e a minha mãe começar a me chamar pelo nome junto com todas as outras mulheres, eu vou reconhecer a voz da minha mãe. Eu vou saber que é ela, eu vou saber qual é a voz da minha mãe. Sabe por quê? Porque eu tenho intimidade com a minha mãe. Eu reconheço a voz porque eu conheço a voz da minha mãe. Esse é o segredo para nós não termos uma mente confusa, para nós não sermos levados ao vento e para onde o vento sopra, para um lado e para o outro. O segredo é voltar à intimidade. E eu quero falar para você, principalmente as mulheres, Deus, nesse tempo, Deus tem nos chamado para uma intimidade como nunca antes. Não sei se vocês estão sentindo, se está acontecendo com vocês uma insatisfação constante no espírito, uma fome, uma sede do Senhor. Às vezes você está no seu trabalho e de repente dá aquela vontade de estar com o Senhor, de ouvir o Senhor, de ter mais intimidade, talvez você nunca viveu isso, mas você está sentindo algo diferente, fervendo, queimando dentro de você. Isso é o Senhor te chamando para conhecê-lo. Ele quer se revelar a nós de forma que não vamos ter nenhuma dúvida em relação à voz do Espírito e à voz da carne e à voz do diabo e à voz das pessoas. O Senhor tem nos chamado para um tempo de intimidade. O Senhor está movimentando uma atmosfera celestial, onde a intimidade, o acesso à intimidade, a porta que abre, que nos leva a um nível mais profundo de conhecimento do Senhor, ela está acessível a nós nesse tempo. Se você tem sentido essa inquietude, se você tem sentido essa insuficiência, se você tem sido
mexido por dentro por algo que você ainda não entende o que é, eu quero dizer para você, é o Espírito Santo te chamando para o lugar secreto. É o Espírito de Deus te chamando para uma conexão que você ainda não viveu. É o Espírito Santo te chamando para você acessar lugares que você ainda não acessou no Senhor. E isso nós só vamos viver aqui na terra, porque lá no céu nós não vamos precisar correr atrás disso e buscar, porque Ele vai estar conosco. Então é uma experiência que o Senhor quer nos dar que é única. É uma experiência de intimidade, é uma experiência onde a presença dele vai ser suficiente para você. E você vai sair daquela presença tendo direcionamento na sua mente, sendo liberta na sua mente. Em nome de Jesus, escuta o chamado do Espírito Santo para o lugar secreto. Atenda ao chamado dele. Um versículo que tem falado muito comigo nesses dias é Salmo capítulo 27. Davi, ele foi um rei muito perseguido. Davi foi um rei que vivia em batalhas, né? E Davi, ele foi chamado como homem segundo o coração do Senhor. E eu ouso dizer a vocês que nesse tempo o Senhor está chamando mulheres e homens segundo o coração dele. Só que Davi tinha um segredo, uma chave, ele tinha a senha. E a senha era, nada mais importa senão a presença do Senhor. E lá no capítulo 27, fala assim, Davi, ele estava enfrentando mais uma de suas batalhas, né? Mais uma das guerras. E eu imagino que estava sendo um tempo muito difícil para Davi. Aí Davi, imaginem comigo, Davi entrando no quarto de oração, ou sentado no tapete da sua sala, ou no lugar de oração, no banheiro, onde ele tinha aquela intimidade com o Senhor, onde ele abriu o coração dele para o Senhor. Imagine Davi entrando nesse lugar, sendo ameaçado por exércitos, por pessoas maldosas, sendo ameaçado de morte, e ele tendo que governar. Imagine ele entrando neste lugar, onde ele teria acesso a tantas coisas, a bênção, teria acesso a milagres, teria acesso a tantas coisas, e ele entrou nesse lugar. Imagine isso comigo. Aí quando ele entra nesse lugar, a primeira coisa que Davi faz é o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? A primeira coisa que Davi fez foi destacar quem era Deus. Foi deixar bem claro nas regiões celestiais quem era Deus. Talvez no íntimo de Davi, ele estava com medo, ele estava mesmo com medo e mesmo angustiado. Mas ele disse para a própria alma dele, o espírito que era Davi, declarou para a alma angustiada: o Senhor, alma, é a minha luz e a minha salvação. Portanto, não tenho a quem temer. O Senhor é a força da minha vida. Portanto, de quem eu irei ter medo? Aí depois Davi conta para o Senhor: olha, quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos estiveram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Naquele momento, eu imagino que os inimigos ainda fisicamente, humanamente, naturalmente falando, ele não tinha caído. Mas no espírito, nas regiões celestiais, Davi já declarava que o inimigo tinha caído. Lá no versículo 4, Davi, ele nesse lugar de acesso, de milagres e de bênção, Davi diz assim, olha, uma única coisa pedi ao Senhor. Dentre tantas coisas que ele poderia ter pedido, uma única coisa ele pediu ao Senhor. E a buscarei. Eu não vou só pedir, Senhor, eu vou buscar. Que eu possa morar na sua casa, Senhor, todos os dias da minha vida. Morar na casa do Senhor é permanecer consciente da presença dele em você. É ter a consciência de que ele é em você. Isso é morar na casa dele, é estar com ele, é não se afastar. Portanto, você só entra na presença do Senhor se um dia você sair dela. Então a presença do Senhor precisa ser constante em você. Precisa ser constante na sua vida. E era isso que Davi pediu. De todas as coisas que ele poderia pedir, ele pediu uma única coisa: que ele morasse na presença do Senhor todos os dias. Para quê? Para ele vencer os inimigos?
para ele receber aquela bênção que ele tanto pedia, que ele tanto queria, para ele receber aquelas coisinhas, né, que a gente às vezes busca do Senhor. Não. Ele pede para estar na presença, para ele contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Por isso Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque para ele bastava estar na presença, não para pedir, não para vasculhar os bolsos dele enquanto o abraça, mas para contemplar a formosura do Senhor, para contemplar a beleza e a paz que excede todo o entendimento que a presença do Senhor traz, para sentir aquilo que a gente só sente quando Ele está presente. E Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele faz questão de nos presentear quando isso acontece. Não vai na presença do Senhor buscando coisas, vai buscando Ele. E Ele é fiel para cumprir o que Ele diz. E sabe o que Ele diz? Entre no seu quarto, feche sua porta e fale com seu pai em secreto. Que o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Existe uma recompensa para aqueles que buscam o Senhor no secreto. Existe uma recompensa para aqueles que contemplam a formosura do Senhor no secreto. E esse salmo termina dizendo assim: espera. Eu imagino Davi falando para a alma dele, o espírito que era Davi falando para a própria alma. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Não é esperar o Senhor fazer, é esperar nele, nos braços dele, no esconderijo do Altíssimo. Eu quero convocar vocês a buscar o Senhor como você nunca buscou. Para que você viva no Senhor o que você nunca viveu. Para que você acesse no Senhor lugares que você nunca acessou. O Senhor tem levantado um exército de mulheres que amam Ele sobre todas as coisas. E o Senhor, Ele precisa que você compreenda isso que você está sentindo, essa inquietude, que é Ele te chamando para perto. Vai para perto. Ele está te chamando para jejuar, jejua. Ele está te acordando nas madrugadas, levante que Ele te espera no seu lugar de presença. Mate sua carne para que o seu espírito te direcione a lugares seguros. Mate sua carne para que você seja uma mulher conforme o coração do Senhor, um homem conforme o coração do Senhor, assim como foi Davi. E Davi, ele não foi perfeito, queridas e queridos. Davi cometeu vários erros, assim como eu e você. E o Senhor não escondeu nenhum desses erros na palavra dele. Está tudo registrado aqui. Sabe para quê? Para que eu e você compreendamos que o Senhor, Ele não se importa com o que nós fizemos no passado. O Senhor, Ele não olha para os nossos erros do passado. O Senhor olha o nosso amor por Ele, a nossa vontade de contemplar a formosura dEle. E o Senhor honra. O Senhor honra. O desejo do Senhor não é ver você fazendo 1000 coisas em nome dEle, né? Talvez. Mas o desejo do Senhor é ver você parar tudo para falar: a sua presença me basta, Senhor. A sua presença é tudo que eu preciso. Sem ela, nada mais importa, nada. Sem ela, eu não tenho nada. Então que o Senhor faça arder no seu coração esse desejo de santificar, de conhecê-lo acima de todas as coisas. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Achega-te a mim, e eu me achegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o seu coração. E é esse o desejo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua. Amém? Senhor, nós estamos em um tempo onde, como nunca, nós estamos sentindo a necessidade de estar com o Senhor. Em nome de Jesus, que isso venha arder no coração de todas as pessoas que assistirem esse vídeo. Que a vontade do Senhor seja feita nas nossas vidas acima da nossa vontade. Que nós possamos reconhecer a voz do Senhor onde estivermos para sermos guiados pelo Teu Espírito Santo.
Deus, e muitas vezes nós não vamos ter explicação para aquilo que o Senhor nos direcionar, mas nós tomamos aquela palavra e virá sobre nós o Espírito Santo e o poder do Altíssimo nos envolverá. E ali nós sabemos, ó Deus, que nós vamos gerar, Senhor Deus, preciosidades da parte do Senhor. Então, Pai, eu abençoo cada pessoa, cada mulher, cada homem que assistir essa palavra, para que eles sintam animados a Te conhecer como nunca conheceram